A partir desse momento, você passa a acompanhar dentro da programação da sua TVAL o programa Espaço Cidadão. A produção escolhe sempre um tema que é interesse em todo o estado de Santa Catarina. Maternidade. Isso interessa não só a Santa Catarina, isso interessa tudo. Mas quais são os desafios da maternidade nos dias de hoje? Nós convidamos a Suelen Araújo, ela é psicóloga. Suelen, muito obrigado por aquecer, por atender o nosso convite. É fácil ser mãe? Não. Não, acho que a maternidade por si só é um grande desafio, né? As mães têm que lidar todo dia com o novo, com o inesperado. Os filhos não vêm com manual de instrução, não vêm como que a gente deve proceder. Repete que eu gostei. Os filhos não vêm com manual de instrução. Então esse novo é muito desafiador, né? Então a maternidade em si é bastante desafiadora, é algo importante e por ser importante eu julgo que tem que ser feito de maneira, né, tem que ser bem feito, né? E bem planejado. Bem planejado. O verbo seria esse, planejar. Também. Às vezes as mães têm filhos por acaso, né? Sem planejar e são ótimas mães, né? Porém, acredito que planejando, quanto maior a decisão for refletida, melhor vai ser a consequência disso. Nós temos 3 depoimentos de mães. Vamos acompanhar o primeiro agora. Certo. E vamos depois trocar opiniões a respeito disso. Okay. Vamos ao primeiro depoimento. Olha, a maternidade mudou muita coisa, mas eu posso dizer o que não mudou. A essência da pessoa não muda. Muda a tua lente para a vida, a perspectiva que você tem no mundo. O que era muito difícil hoje ficou muito fácil. O que era sem graça ficou tudo lindo. Então você tem uma felicidade. O olhar dos teus filhos vem para você de um jeito milagroso, né? É uma nova lente. Então, coisas engraçadas com gêmeos já é tudo, né? Desde que nasceu, mamar os dois juntos já era uma coisa cômica. Mas enfim, algumas histórias, né? Teve uma, eles ainda nem andavam, mal falavam. O meu marido foi brincar com a minha filha de guitarra, aí a minha filha arrancou a guitarra, meu marido brincou de chorar. Quando meu filho escutou, engatinhando rápido, saiu correndo, olhou pro papai, pegou a chupetinha dele e deu pro papai parar de chorar. Eu não sei, eu nunca tive um, né? Então, para mim, gêmeos é a referência. E 2 é punk, né? Você já nasce também tendo que ser uma mãe dividido por 2, né? Tendo que lidar com 2. É um trampo muito forte, você tem que dar atenção. São 2 pessoas completamente diferentes, que requerem coisas em tempos e modos diferentes, né? Mas eu acho que essa jornada de mãe que trabalha, que tem que fazer ginástica e que tem que ser mãe e vai para a escola, um dia de 24 horas não dá. É pouco. Muito pouco. É humanamente impossível. Mas no final tudo dá certo. No final, bota para dormir, oração de dormir, beijinho, eu te amo. Sempre vale a pena. Ser mãe é você poder rir com mais facilidade, é você amar 24 horas por dia e mais alguma coisa, independente dos estresses que você passa. Ser mãe, na verdade, é uma nova filosofia de vida, né? Você tem um outro olhar. Ser mãe é você ter uma outra lente de vida. Eu vejo tudo mais colorido, tudo muito mais poético. Ser mãe, para mim, é, na minha consciência, olhar através dos olhos dos meus filhos. Suelen, eu praticamente vi uma sobrinha minha que tem, por coincidência, também gêmeos. Só que os gêmeos vieram 8 anos depois da primeira. Aí teve aquela famosa história do ciúme e tudo. Ela trabalha, tem os gêmeos, outra coisa que eu senti que é igual. Os 2 são completamente diferentes. Como é que você administra isso, a mulher, a mãe? Como que ela administra essa rotina com os filhos? Ela trabalha fora, os filhos são diferentes, tudo isso. Na verdade, as mulheres hoje em dia, elas não querem mais ser só mães, né?
o mercado de trabalho mudou, a mulher tem mais desenvolvimento pessoal, profissional, e aí elas não querem mais ser só mães, então elas têm que tentar administrar todas essas funções, com os filhos, fora de casa, e se dedicar ao máximo que conseguem à maternidade. Se sobrar um tempinho, cuidar do marido. Cuidar do marido e cuidar de si também, né? Porque a mulher não pode se esquecer, né? A gente, quando é mãe, se dedica muito às crianças e acaba esquecendo um pouco o seu lado pessoal, né? Cuidar um pouco de si também. Vamos ao segundo depoimento, então, para a gente saber e conversar um pouquinho mais aqui com a Suelen. A maternidade mudou tudo. A maternidade muda tudo na vida. Eu acho que desde as escolhas que elas começam a ser totalmente responsáveis. Tu não tem mais escolhas assim, não, eu vou porque eu acho que vai ser, sabe? Não, tu tem filho agora é diferente, sabe? Acho que vai até as plateias no banheiro, no tomar o banho, sabe? Eu já tenho cadeirinha no banheiro, assim. Então acho que muda tudo, assim. Na verdade, o Antoninho ainda não fala, né? Então tem várias cenas engraçadas, assim, dele. Mas a Tainara vem com umas tiradas muito engraçadas, assim. Ela brincava muito no celular, no iPhone, brincando, assim, de joguinhos. E aí o Benito meu marido comprou um iPad. Aí ele disse, não, olha, como vai ficar muito difícil explicar para ela, é um celular grande. E aí ficou, olha filha, quer brincar com celular grande? Ai, quero. Aí um dia eu disse assim para ela, filha, olha, quer o celular grande? Mãe, isso não é um celular grande, mãe, isso é um iPad. Mas como tu sabe? Só não fala pro pai para ele não ficar chateado, sabe? Então assim, a gente acha que a gente tem que lidar com eles diferente. Não, olha, é um celular grande, mas eles sabem tudo, sabe? Bem, eu tive 2 gestações diferentes, né? Da Tainara foi uma gestação, eu digo, barriga mesmo, sabe? E o Antônio foi uma gestação de coração. Então a Tainara, quando nasceu, ela também nasceu de 8 meses, mas assim, a emoção de ver o rosto, ela abriu o olhinho assim no momento que me viu, assim, sabe? É difícil, às vezes a gente tenta explicar para quem está grávida, olha, sabe, é assim, é um sentimento único, mas só quem passa para entender que sentimento é esse, assim, daquele cara a cara, assim, sabe? Eu não digo nem que é o choro, ai não, chorou, ali já é emocionante, mas aquele olhar é único, assim, é o que fica gravado. E o Antônio foi uma gestação de puro amor, foi de coração, assim, sabe? Mas como foi uma adoção um pouco acompanhada, eu vi ele pela primeira vez também. Então os médicos me chamaram e ele não tinha chorado ainda, a gente estava meio preocupado, assim, e aí quando ele me olhou, abriu o olho, olhou, chorou, ali pra mim foi emocionante, assim, sabe? Então, assim, esse olhar, que eu acho que é o que fica para sempre, assim. Quando a gente quer falar um pouquinho sério com eles, que eu tenho o costume de me abaixar, olhar no olho, e ele olha para mim, tipo, volta aquilo tudo, assim. Isso é único, é aquele cordão que eu acho que nunca vai romper, sabe? É uma mãe diferente o fato de ter uma criança, ter uma menina e ainda adotar um menino também. É uma mãe diferente? Acho que o sentimento é o mesmo, né? Quando a pessoa se dispõe a adotar uma criança, eu acho que isso já é uma decisão bem refletida entre ela, ou a família, o casal, enfim. Então, acho que o sentimento que ela tem pelos 2 filhos é o mesmo, assim, né? Ela está disposta àquilo, ela mesmo comentou no vídeo que é uma gestação no coração. E a gestação na barriga também não deixa de ser no coração, porque a gente passa 9 meses se preparando para a chegada dessa criança, né? E ela também veio do coração. Então, acho que o sentimento que a mãe tem pelos 2 é o mesmo. Agora, ela demonstrou ao longo da reportagem uma coisa fantástica. Felicidade. Sim. Eu acho que os filhos proporcionam isso, né? Independente se vem do coração ou se vem da barriga. Acho que quando a gente se dispõe a ser mãe, a gente tem essa felicidade incondicional, né? Vendo os nossos filhos crescerem saudáveis, felizes, enfim. Suelen, vamos acompanhar mais um trabalho, o 3º trabalho feito pela Emily Sani. A maternidade mudou tudo na minha vida, porque eu acho que já desde o processo da gravidez a gente muda a maneira de agir, de comer, de ver o mundo. Aí depois quando nasce a gente muda as nossas atitudes, porque a gente quer ser um bom exemplo. Então eu fiquei mais sentimental, eu não era tanto, fiquei mais chorona.
Então a maternidade mudou bastante coisa assim, no meu estilo de vida. Coisa mais engraçada assim, que o Bruno fez, eu não vou saber uma coisa, mas a gente vive rindo com ele é muito engraçado. Quando ele começou, ele está no processo de desfraude, por exemplo, quando a gente foi num restaurante e aí a gente levou ele no banheiro do restaurante e ele ficou super feliz que ele conseguiu dar descarga. Aí ele falava de caga, e ele saiu do banheiro anunciando para o restaurante inteiro que ele deu a de caga, e fez cocô, deu assim, ai meu Deus, e todo mundo almoçando, né? Então, a gente ri dessas coisas, porque ele faz a gente passar uma vergonhazinha, né? Ou então assim, a gente foi num hotel também agora, no café da manhã, todo mundo em silêncio no hotel, e ele aprendeu a cantar o ABC, então ele cantou 1000 vezes o ABC durante o café da manhã. A, B, C, D... E a gente, legal, vamos cobrar cover artístico. Mas, né, é legal, faz a gente passar uma vergonhazinha, mas é bacana. Quando o Bruno nasceu, para mim, o dia do parto mesmo foi o dia que ele entrou na minha vida. Muito mais do que na gravidez. A gravidez era uma teoria. E aí, quando ele nasceu, eu lembro direitinho, assim, que ele foi colocado no meu ombro, né? Foi um parto difícil e tudo. E ele arregalou os olhos e ficou olhando para mim. A impressão que eu tive que foram horas ele olhando para mim. E assim, foi um momento que a gente se apaixonou um pelo outro, assim. E ele é o amor da minha vida mesmo. Ser mãe é uma... Como eu já sou irmã, filha, neta, sobrinha, profissional, amiga, eu já tinha todo esse lado, eu tinha tudo já na minha vida. Eu me sentia muito completa, mas eu não sabia o que era ser completa. Então, virar mãe faz uma mulher ser completa. Para mim é isso. Eu vou ficar com a última frase dela. Virar mãe é ser uma mulher completa. Concordas? Concordo. Eu achei interessante que todas elas, no depoimento, disseram que a maternidade mudou as vidas delas, né? E ali, nesse caso, todas foram, assim, para um lado positivo, né? Tem gente que não vive a maternidade de uma maneira tão positiva. Mas ali, no caso dos depoimentos, eu acredito que elas levaram por esse lado. E aí, dá para dizer, né, que elas se tornaram completas com a chegada dos filhos. A gente acha que ama, que vive tudo muito intenso antes de ter um filho. Depois, quando se tem o filho, eu acredito que isso, né, multiplica ou potencializa. Suelen, eu tenho 1 minuto. Me responda uma coisa. Por que a mulher está escolhendo agora ser mãe bem mais tarde? Eu acredito que com essas transformações, né, na sociedade... Trabalhar fora, estudar, escolher casar mais tarde... Também o uso de métodos contraceptivos, principalmente o anticoncepcional, que é uma decisão da mulher, né? Tudo isso proporciona a ela essa escolha da maternidade e muitas delas estão optando ter filhos, principalmente depois dos 35, porque é aquilo que eu havia dito antes, assim. As mulheres não querem mais ser só mães, né? Antigamente as mulheres se dedicavam à casa, aos filhos e ao marido. Hoje em dia as mulheres trabalham, estudam e estão inseridas em todos os espaços da sociedade, né? Suelen, nós vamos ao intervalo e já voltamos para conversar mais um pouquinho com você. Desafios da maternidade é o tema de hoje do programa Espaço Cidadão pela sua TVAL. Nós já voltamos. Estamos de volta com o programa Espaço Cidadão pela sua TVAL. O tema de hoje é os desafios da maternidade. A cada dia que passa, os desafios se tornam maiores. A mulher hoje trabalha mais, pensa em ter um filho um pouco mais tarde. Em muitos casos, a renda familiar, a parte da mulher é maior do que a do marido. Enfim, a realidade da mulher hoje, pensando em maternidade, é bem diferente do que se pensava há 10, 15 anos. É isso? É isso. Acho que é como a gente havia conversado antes, né? As mulheres antes se dedicavam muito à maternidade e hoje em dia elas se dedicam a outras atividades também.
inclusive é cuidar de si. Filho único é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Para todas as mães, de uma maneira geral. Existem estudos científicos que não relacionam aspectos de filho único com algo negativo, com uma criança egoísta, mimada, não existe essa relação. Isso vai muito mais das atitudes que os pais têm, né, em relação aos seus comportamentos. É um reflexo do pai e da mãe, né? Exatamente, né? Não adianta falar, a gente tem que agir. Os filhos fazem o que os pais fazem, não o que eles falam. Então, assim, filhos mimados, egoístas, porque são filho únicos, nem sempre é verdade, né? Vai muito mais das atitudes que os pais têm, independente se é um filho, 2 ou 3. Se tiver esse tipo de atitude, provavelmente o filho também vai ter. Então, não quer dizer que é ruim ser filho único, né? Suelen, o filho chega para o pai e pergunta assim, pai, o senhor vai ficar chateado se não for avô? E o avô diz, não. Ele, ai, que coisa boa. Como é que você encara isso? Acho que a decisão de ter filhos é da pessoa, né? Tem que pensar na condição que ela tem, na expectativa que ela tem, no planejamento que ela tem para a vida. Não pensar no avô, nos tios, enfim, porque quem vai assumir a responsabilidade do filho é o pai. Diretamente. Suelen, nós vamos a 5 perguntas a partir de agora e nós vamos conversar após cada resposta. Okay. Vamos à primeira. Dar castigo para a criança quando faz alguma coisa errada funciona? É a famosa lei da palmada e tal. Eu levei 1 ou 2 palmadas do meu pai e numa delas a minha mãe intercedeu, quer dizer, no final foi ela que recebeu, mas isso nunca me deixou aborrecido, chateado, complexado, nem nada. Não houve um pouco de exagero nessa história da lei da palmada? Eu acho que ela foi criada para proteger, né, as crianças das palmadas excessivas, né? Claro, claro. Eu acho que cada família sabe onde aperta o sapato e sabe se adequar no que acha necessário na educação, nos seus valores, nas suas crenças. Então, né, é complicado a gente dizer se é certo, se é errado. Cada um sabe o que funciona para sua família. Quando você era pequena, você levou alguma palmada? Levei. Poucas. Trouxe algum problema para você? Não. Então tá aí. São 2 casos, então. Vamos à segunda pergunta, então. Eu queria saber se selinho entre pais e filhos é saudável. Isso, um selinho, o famoso selinho e tal. O pai beija a criança na boca, a mãe beija a criança na boca e tal. Higiene também é necessário. Qual é a tua posição? Bom, talvez do ponto de vista, né, orgânico ou biológico não seja tão legal, né? Porque a gente sabe que na saliva contém várias bactérias, enfim. E na criança, né, é mais suscetível ainda a pegar algum tipo de doença. É muito mais fácil arrumar um problema. Mas do ponto de vista emocional, eu acho que cai naquela questão de novo, né? É carinho. Vai de como a família interpreta isso, de como que é a dinâmica dessa família, se eles têm esse costume, se não leva para um lado, né, maldoso ou mais pesado, enfim. Aí cada um vai avaliar como que lida com isso, né? Suelen, vamos à terceira pergunta. Por favor, fique atenta. Qual a maneira certa de chamar a atenção do meu filho? Existe fórmula? Não, né? Cada caso é um caso, né? Cada mãe é uma mãe e cada criança é uma criança. Eu acho que existem algumas dicas, né? De, por exemplo, não gritar, porque se você está dizendo para o seu filho não grite gritando, está passando uma mensagem. Repete a frase que eu gostei. Se você diz para o seu filho não grita, mas está gritando com ele, aí você está passando uma mensagem dupla, né? Como é que ela quer que eu não grite se ela está gritando comigo? Então existem algumas dicas, assim, de chamar atenção, se abaixar no nível da criança, olhar no olho, falar com seriedade, não precisa ser grossa ou ignorante, enfim, mas mostrar firmeza para que a criança respeite e saiba que ali tem uma hierarquia, uma autoridade, né, e que ela saiba respeitar esses limites. Eu acho que também a questão da cadeirinha, o cantinho do pensamento, funciona para crianças um pouco maiores, que conseguem refletir e pensar sobre o seu comportamento. Crianças muito pequenas não têm essa elaboração, não têm essa maturidade psíquica para isso. Também não adianta deixar a criança meia hora no castigo, porque ela não vai refletir esse tempo todo sobre o que fez, no máximo 2 minutos, 3 minutos, né? E assim, né? Ser firme sempre, impor o seu limite e cumprir com aquilo que você diz. Se você diz que não pode, não adianta a criança ficar insistindo e você ceder, senão ela vai saber que toda a vida vai ser assim. Eu observei uma coisa bem no comecinho do que você falou, Suelen. Se abaixar para conversar no nível da criança, é isso? Isso. É uma recomendação?
é para você olhar no olho e estar no mesmo nível dela, né? Para ela não ficar também amedrontada, porque ela olha de baixo para cima, um adulto é muito maior. Assustada, né? Assustada. Você precisa impor o seu limite sem precisar ser grosso, enfim. Vamos à quarta pergunta, então, que a Suelen vai analisar com a gente. Eu queria saber como devo falar para uma criança sobre homossexualidade. Olha aí, um tema mais do que atual e tal. Existiria, por exemplo, uma criança, um limite de idade? Ah, não, isso só pode ser tratado com a criança a partir de 5 anos, 6 anos e tal? Existe alguma regra para isso? Não, eu acho que a partir do momento que a criança demonstra interesse em querer saber, você pode tratar do assunto com ela. Não interessa a idade. Não interessa a idade, porque se despertou essa curiosidade nela, eu acho que ela já está pronta para entender ou para ouvir, né, alguma explicação do tipo. Eu acho que a maneira de tratar é com a maior naturalidade possível, né? Explicar que existem diferenças, assim como existem diferenças de cores, existem diferenças de opção sexual, de maneiras de se relacionar. E deixar, a ideia é que deixe a criança bem livre ou bem aberta, né, para entender aquilo ali como uma coisa natural, né? Mas aí também vai de como a pessoa encara isso, né? Como psicóloga, você já teve casos de que o pai ou a mãe disse, o Joãozinho vem me falar sobre isso e tal, e ele só tem 5 anos de idade, 4 anos de idade. Você já teve casos assim? Não, nunca aconteceu. Idade bem mais adiantada, então. É que agora, na verdade, esse tema está bastante atual, principalmente na televisão, né? Então está mais aberto, se falando mais sobre homossexualismo. Então, eu acho que até, de repente, as crianças despertem esse interesse vendo o que vê na televisão. Vamos à quinta pergunta, então, Suelen, para a gente elaborar uma conversa depois. Qual a idade certa de colocar minha filha na escola? Idade certa. O meu filho entrou com 6 meses, entrou no estudo infantil com 1 ano e entrou no estudo mesmo, ou seja, na primeira série, com 6 anos de idade. Hoje ele é físico. Estava certo ou comecei cedo demais? Não, acho que vai da necessidade que a gente tem, né? A recomendação que se tem, principalmente dos pediatras, daí eu não estou falando por mim, né? Estou falando do que a gente escuta, é que espere pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, devido à imunidade da criança, porque fica muito doente, convive com outras crianças, e eles compartilham muitos objetos, botam na boca, um bota no do outro, enfim. Mas tem a necessidade, como a gente conversou atualmente, a mãe precisa trabalhar. A licença maternidade é no máximo 5 meses, 5 ou 6, quando emenda com as férias. E aí precisa voltar a trabalhar, às vezes não tem quem deixar, então é uma necessidade. Aí eu acho que não existe idade certa, existe que a gente sente essa necessidade. Se a pessoa pode ficar com seu filho até 2 anos, ótimo, né? Também não tem prejuízo no desenvolvimento. Também tem uma corrente que está sendo bastante divulgada atualmente, é de não escolarizar as crianças, né? Alfabetizar em casa. Dar tempo ao tempo e não querer antecipar o tempo, é isso? Também, a pessoa vai sentir, né, como que é a necessidade. Meu filho já fala, eu escutei isso uma vez, meu filho já fala inglês com 5 anos. Tem que cuidar. E a mãe estava feliz da vida. Tem que cuidar um pouco com o excesso de atividades. As crianças precisam ser crianças, né? Elas precisam brincar, elas precisam ter tempo livre, ócio, criativo, para poder explorar o ambiente e ter mais essa, como eu vou dizer, essa criatividade mesmo, assim, de descobrir as coisas. Então, às vezes, os pais, por uma necessidade deles de tempo, acabam botando muitas atividades para uma criança muito pequena. Para ficar mais aliviado. Porque trabalha muito, porque tem que fazer hora extra, ou porque não tem quem deixar, enfim. Sério, inúmeros fatores, né? E aí acabam botando muitas atividades para as crianças. Sueli, me responde, a tecnologia exagerada dos dias de hoje ajuda a criança? Porque hoje você tem crianças de 4 anos que o avô chega ou o pai chega, ô Joãozinho, como é que se faz isso aqui? Sim. E como é que vocês viviam antes de eu nascer? Isso é comum? É verdade. A tecnologia ajuda mesmo? Eu acho que em certo ponto ajuda, né? As crianças hoje elas recebem muito mais estímulos, comparando com crianças de 40, 50 anos atrás, elas são muito mais ligadas, muito mais espertas e ligeiras. Mas tem que cuidar com o excesso dessas tecnologias, né? Nada substitui a atenção do pai ou da mãe, da família. Eu acho que a criança, é isso que ela vai lembrar quando ela for adulta, né? Dos momentos que passou com os pais, com que teve atenção para ela. Psicóloga, e você tem a resposta, espero, para isso.
Mariazinha chega em casa e diz: mãe, as minhas colegas já têm o telefone tal, eu quero um igual. Isso é comum? É bastante comum, né? A gente tem bastante... Mas aí a mãe não tem condições, nem o pai tem condições de dar aquele tipo de aparelho. Aí vai a conversa franca, a educação, né? Explicar os motivos e essa criança precisa também ser frustrada, né? A criança não pode ter tudo a todo momento e na hora que ela quer. Se não chegar na vida adulta, todo mundo passa por algum tipo de frustração e aí essa pessoa pode, né? Agora, como é que a mãe e o pai têm que administrar junto a Mariazinha? Só o pai não tem condições de comprar aquele telefone, aquele iPad que o deu. Como é que funciona isso? Acho que depende de como ela foi educada até ali, né? A gente tem na televisão, enfim, na internet, muito apelo a essas marcas licenciadas. Exato. E esses personagens, e as crianças estão muito imersas nisso, né? Então acho que vale também ficar um pouco antenado, um pouco ligado no que você está oferecendo para o seu filho. Porque senão vai chegar nesse ponto que você não vai conseguir não dar, ele não vai aceitar. Então a criança precisa ser trabalhada ou educada desde muito cedo, né? Suelen, o que é que eu tenho que fazer para o meu filho não ser egoísta? Acho que a escola, a sociedade, enfim, trabalha bastante isso, assim, da coletividade, do partilhar, né, do senso de altruísmo que a pessoa deve ter. Então, acho que é trabalhar nessa coletividade mesmo, assim, do partilhar. Maternidade muito cedo. Que orientação você, como psicóloga, passa para essa mãe? Bom, ela tem que assumir a responsabilidade dela como mãe, independente da idade que ela tenha. Obviamente, uma adolescente, ela precisa de uma rede de apoio maior, porque ela não tem a maturidade emocional suficiente para lidar com todas as demandas da maternidade. Mas as responsabilidades que lhe cabem com o bebê, eu acredito que ela tem que assumir. Como tratar uma criança hiperativa? Além do tratamento medicamentoso, de terapias, enfim, o estilo de vida de uma criança hiperativa deve ser basicamente o mesmo que todas as crianças deveriam ter, né? Rotina, limites, boas noites de sono, exercício físico, alimentação adequada, basicamente como todas as outras crianças. Se for realmente um caso de hiperatividade, é necessário medicação e terapia. A Suelen é mãe? Eu sou. Quantas crianças? Uma. Ele ou ela? Ela. Como é o nome dela? Beatriz. Beatriz. Suelen, obrigado pela aula que você nos deu sobre maternidade, ok? Obrigada, eu que agradeço. A Suelen é psicóloga, gente, e nos falou sobre este tema, que é o tema do nosso programa de hoje, os desafios da maternidade. O Espaço Cidadão vai voltar na semana que vem com outro tema de interesse para todo o estado de Santa Catarina. Aproveitando a data, felicidades, mamãe. A senhora merece, sempre. Até outro programa.